Elaborei esse trabalho em 2 dias para ser apresentado a um grupo de educadores do Conselho de Educação do município de São Leopoldo, como proposta de avaliação do que seriam as premissas da educação em São Leopoldo, a partir de 2015. Assim, começo pela palavra prolegômen, que é um termo literário derivado de um particípio grego que significa as coisas que são ditas antes. O termo prolegômeno tem sido usado como introdução ou prefácio a um estudo mais particular de qualquer ciência. É uma espécie de estudo preparatório para que se possa compreender melhor o assunto numa exploração posterior. O termo foi popularizado entre intelectuais modernos por Immanuel Kant, no discurso de Prolegômenos a toda a metafísica futura. Assim, a partir do ser, da identidade, da identificação do espaço em que ocupam, se pode executar um projeto. Ao se falar em educação, há uma reflexão sobre as premissas envolvendo o assunto e o produto. Ser é a identificação do indivíduo como pessoa, espírito, energia, a própria unidade e reconhecimento sensitivo. O saber e a informação, o conhecimento, organizados de forma bem clara e local acessível para qualquer busca. E o fazer? O fazer é a palavra mágica. Culmina com atitude. O fazer somente será execuível com a identidade e o conhecimento. Assim, dentro da proposta de professores, alunos e ferramentas, podemos estabelecer um trilátero e considerar-se os atores e a consumação do espetáculo. O aluno é o cliente, é o produto final a ser trabalhado. O professor é o especialista, que usa várias expertises para o trabalho, melhorando, qualificando o cliente, que é o aluno. E as ferramentas são a infraestrutura, as salas de aulas, quadros, vídeos, conteúdos, o conhecimento utilizado em prol do cliente, que é o aluno. Assim, nós temos a criação do espaço e de todo o conhecimento envolvendo São Leopoldo. E aí a abordagem sobre o trilátero a ser proposto, que eu proponho como pois consciência é ciência com atitude. Essa pequena introdução destina-se a justificar as 3 matrizes de abordagem do trabalho que seria assunto do seminário. Seria um foco histórico, referente a habitantes, aos antigos habitantes, atividades econômicas e a evolução geopolítica, que definiram a construção do município de São Leopoldo. O ecológico
foco ecológico seria o papel das águas, a ocupação urbana e rural, as redes de sustentabilidade existente e em criação, como a ANA, Agência Nacional de Águas, e o Comitê de Bacia do Rio dos Sinos. E perspectivas seria o inventário e a restauração de redes e novas oportunidades de negócios existentes em São Leopoldo. Para justificar o trilátero, podemos identificar no primeiro triângulo ser, saber, fazer, ou seja, ainda a pedra bruta, o primeiro espaço da identificação do ser, saber, fazer. No segundo momento, já um tecido em cores primitivas e que seria o início do trabalho, ou seja, o aluno, o professor e as ferramentas, ainda em etapa de evolução. E no terceiro, já um tecido, ou seja, uma rede já desenvolvida de produtos que compõem a própria realidade do município, que é a proposta reflexiva sobre a história, a ecologia e as perspectivas de oportunidades para a sociedade leopoldense. Assim, dentro da proposta histórica, ecológica e perspectiva, o primeiro assunto, a primeira proposta seria voltada à história, em que seriam abordadas as histórias que compõem a construção do município, ou seja, história das migrações e da cidadania capilé. O seminário de 200 anos dos jesuítas no Brasil fez referência sobre o sangue guarani dentro da população brasileira e americana, não só a gaúcha. A questão dos retirantes de conflitos armados, das guerras missioneiras cisplatinas, e a urbanização dos municípios mais antigos, como Pelotas, São Leopoldo e Porto Alegre. A questão da colonização da região sul pela coroa, para fixar colonos e soldados oriundos de ducados europeus, com foco para estabelecer linha de defesa contra a invasão castelhana. A própria questão de comportamento de sociedades como a missioneira ou dos Munkers, com Sepete Araju, e a resistência feita pela sociedade no passado, o papel do Rio dos Sinos e a geografia original, e o próprio local preconizado para a sede de São Leopoldo podem ser discutidos dentro da questão da ocupação do município. Na verdade, toda esta região, composta originalmente o Vale dos Sinos, hoje compõe o que seriam 35 municípios, 32 municípios. E aí entra a segunda abordagem, que seria uma abordagem ecológica, em que pode ser falado sobre a origem, as origens para que vem a água a partir dos asteroides, a criação do mar, dos peixes, dos répteis, ou seja, da onde vem o ser humano, a questão da identidade, a água que compõe o corpo humano, o percentual, a questão dos percentuais de água no planeta e como elas estão divididas, e a própria questão
da saúde e a água que bebemos e como ela compõe o corpo humano. E por último, a questão das oportunidades, das perspectivas, ou seja, a globalização pela água, em que pode ser apresentado a questão do próprio Rio de Sinos, a discussão dos 32 municípios e as políticas públicas para ocupação e para que haja uma socialização de projetos de Estado para a construção da sociedade. As obras contra enchentes efetuadas em São Leopoldo e o que foi projetado e o que foi executado, restaurando a consciência de o que deve ser complementado, os projetos já feitos por pessoas, cidadãos em São Leopoldo, como o projeto do colega Guzmão do Instituto São Leopoldo 2024, junto com o jornal Vale dos Sinos, a questão dos projetos já efetuados pelo Instituto com cuidador de idosos, em que pode ser e deve ser resgatada a questão do fato de que nossos anciãos são os oráculos, a memória e experiência a serem preservadas no projeto Cuidador de Idosos, e a própria formação e perspectiva de trabalho em diversas áreas e serviços para o futuro. Por fim, a educação é o trabalho do mestre para que seu discípulo seja plenamente ciente de sua unidade como pessoa e ser, com atitude proativa, com plenitude, fazer e com cidadania e consciência, saber. A ciência de nada vale sem atitude, como a atitude é perigosa sem a ciência. E os jovens engajados com atitude e cientes, consciência, mostrando cidadania no espaço geopolítico de São Leopoldo, preservando o passado e com perspectiva de vida com qualidade para o futuro. Entramos na era dos novos paradigmas, onde, além das concepções dos produtos importantes para o conforto da sociedade, agora os serviços passam a ter igual importância, bem como novas redes devem ser exploradas e pesquisadas, definindo novos comportamentos dentro desse mundo novo globalizado.